político da psicologia, muito importante, né, das nossas instituições, do rumo que as nossas instituições de psicólogos vão tomar. Dr. Pedro Gabriel Delgado, que é médico, psiquiatra e professor da UFRJ, autor do livro As Razões da Tutela, Psiquiatria, Justiça e Cidadania do Louco no Brasil. Eu gostaria de chamar também o Dr. William César Castilho Pereira, psicólogo clínico, analista institucional, professor adjunto 2 da PUC de Minas Gerais, autor de diversos livros e representante brasileiro da Sociedade Interamericana de Psicologia da Comunidade. Gostaria de chamar também o Dr. Alfredo Elmer Johnson Rodrigues, educador, pedagogo, pós-graduado em Ciências Sociais e membro-diretor do SINDIUT. E para fazer a articulação da mesa, Dr. Antônio Marcos Chaves, presidente do Conselho Federal de Psicologia e professor da Universidade Federal da Bahia. Brincadeira, mais objetivamente, a discussão sobre a organização das nossas entidades, no momento em que trazemos nossos convidados, a palavra ao Dr. Pedro Gabriel Delgado. E a contribuição que eu tenho a trazer é uma discussão que eu venho fazendo a respeito da questão da cidadania do ponto de vista das práticas de saúde mental no Brasil. Né? Quando ele diz respeito ao nosso campo da saúde mental, ele é essencialmente diferente. Ele traz algumas novidades conceituais que são muito interessantes de se pensar. Então, eu acho que tem sentido pensar que uma discussão sobre a profissão do psicólogo ou as profissões desse campo específico começarem a discutir o problema da cidadania. Eu, esse ano, procurei ver algumas situações concretas onde o conceito de cidadania se aplicava a essas pessoas especiais que têm sido os nossos clientes que são os objetos do fazer psíquico, os clientes da prática psíquica. Eu acho que a gente pode dividir essa questão em 3 partes, essa discussão em 3 partes. Eu vou colocar numa ordem que não é necessariamente a ordem direta. Eu vou começar, do ponto de vista prático, são 2 aspectos que estão ligados à questão do cidadão louco. Quer dizer, daquela pessoa que está fora da razão, está no campo da não razão. O primeiro aspecto diz respeito à situação do louco que comete delito, que comete um crime. E todo mundo sabe, quer dizer, eu acho que é no senso comum, que o fato de se considerar que o louco que comete crime, a pessoa que está fora da sua razão, ou como diz a legislação penal, em quase todos os países do Ocidente, aquela pessoa que não sabia o caráter delituoso do fato, nem sabia se conduzir de acordo com esse conhecimento, é extraordinária a semelhança das redações da legislação do mundo inteiro. E essa pessoa não pode ser considerada culpada, portanto ela não pode ser processada. Ela tem que ser não pronunciada, ela não se transforma em réu, ela não se transforma ela não é imputável pela legislação. Então, seja um tipo especial de cidadão cívico, porque diante da cena penal, diante das responsabilidades na cidade, ele passa a ser uma pessoa que não é responsável pelos fatos que pratica, pelos fatos criminosos que pratica, e, portanto, não está submetido a sanções legais. É um cidadão um pouco fora dessa regra, da regra do crime e castigo. Entretanto, nós sabemos também, embora esse argumento, esse expediente jurídico tenha, em princípio, o objetivo de proteger essas pessoas, nós sabemos também que o resultado
é que essas pessoas acabam recebendo uma outra forma, que não é condenação, mas acabam sofrendo um destino tão ou mais funesto do que as pessoas que sofrem ou não sofrem o processo. Cometem um delito qualquer, são condenadas praticamente a prisão perpétua. Então tem as duas coisas. De uma maneira geral, os juízes, eu vou voltar ao certo, os juízes, os promotores, os advogados, os familiares, etc., pensam muito mais nesse artigo 26, que fala que é imputado, que é irresponsável louco, como alguma coisa que faz as pessoas escaparem das malhas da lei, do que naquilo que de fato acontece. É um instrumento absolutamente ambivalente, ambíguo, para não dizer perverso, que faz com que as pessoas que sejam consideradas não responsáveis, quer dizer, um cidadão que não é um cidadão completo diante da lei penal, sofram de fato um tipo de punição que não é um processo. Vivam ligado ao Código Civil, que equipara, do lado civil, o louco de todo gênero ao ausente. Esse estatuto especial de cidadão era o estatuto do ausente. O louco era o ausente do ponto de vista da cidade, da cidadania, da legislação. E aí isso é processado. Porque a pessoa que é processado tem essa possibilidade que é absolutamente extraordinária e que tem a ver com a ideia da cidade e do cidadão, que é, se ele comete um crime contra o pacto social, contra esse arranjo que se estabelece entre a sociedade e o Estado, que faz com que a gente viva segundo as regras da cidadania, não, essa pessoa tem direito a ver essa questão discutida publicamente. Então, o que a gente tem em termos de cidadãos que cometem, cidadãos loucos que cometem delitos? A gente tem essas pessoas habitando essas instituições que se chamam manicômios judiciários. Você não é cidadão. Por isso que aí eu comecei a pensar que não se trata apenas de você ficar dizendo que tem que melhorar a assistência psiquiátrica, melhorar os hospitais, humanizar os hospitais, o serviço, acabar com os manicômios, etc. Tem que fazer tudo isso. Porém, não é que você vai apenas melhorando os serviços assistenciais, você vai fazer com que as pessoas se tornem cidadãos. Tem uma ética profundamente estabelecida, que é essa ética da tutela, da proteção do mais fraco, que é a afirmação paradoxal de, para protegê-lo, tem que submetê-lo. Para protegê-lo, você tem que ser tutelado. Que é o famoso imenso império tutelar que Tocqueville falava na democracia da América. É aquela coisa que vai de tanto proteger, de tanto proteger, de tanto proteger, vai transformando os cidadãos em coisas absolutamente miúdas. Absolutamente controladas, miúdas e tal. O mecanismo da interdição é utilizado pelas classes trabalhadoras urbanas. São os pobres que estão crescentemente utilizando esse mecanismo de interdição. E aí, o juiz me falou assim, não, mas é porque, claro, tem um problema aí da vida urbana, da neurose urbana, não sei o que, estão aumentando os casos de doença mental. Eu falei, olha, eu não sei se a gente pode afirmar que os casos de doença mental estão aumentando. Quando nós podemos afirmar que os casos de interdição, sim, estão aumentando muito. Eu não sei nem o que tinha, mas eu vou concluir, porque concluindo, a questão da cidadania para as práticas do campo em si, ela é absolutamente peculiar. Então, eu acho que a gente não deve fazer pelo barato, não. Nós estamos diante de uma profunda complicação. Quer dizer, não se trata de dizer que a gente, como, por exemplo, nas reformas sanitárias em geral, como na questão da educação, da saúde, etc., que a cidadania é você dar às pessoas iguais direitos de acesso aos bens, de acesso aos bens acumulados aí pela sociedade, pela produção, etc. Você tem que ter um Estado tal, isso era a ideia, na verdade, que acabou criando e sustentando o Estado de bem-estar social. Né? A Suécia e tal, todo mundo tem acesso a tudo e tal, todo mundo é feliz. Não é verdade. A questão da cidadania e dos direitos é uma questão absolutamente peculiar. Nós temos essa regra da tutela, que faz com que o dispositivo, aquilo que nós fazemos nos nossos consultórios,
nas nossas instituições, nos nossos ambulatórios, aquilo que nós pretendemos fazer melhor na rede pública de serviços depois da reforma psiquiátrica, isso tem uma contrapartida numa outra cena, onde nós não estamos, não chegamos. E onde esse burburinho, esse ruído da reforma psiquiátrica não chegou. Alijadas do lugar de cidadania em nome de uma legislação que as protege. Fazendo com que no mundo inteiro o esforço dos psiquiatrizados que se organizam, das associações de doentes mentais, que existem no mundo inteiro, infelizmente o Brasil também está criando as suas, os esforços dessas associações sejam muito no sentido de proteger os loucos das leis que protegem os loucos. O tema da cidadania traz essa contribuição que eu queria trazer para vocês. Traz para a prática psíquica, para o mundo psíquico, uma especificidade, uma peculiaridade. E, na verdade, um impasse muito grande, um paradoxo muito desconfortável, que é, para você pensar o estatuto de cidadania dessas pessoas que estão fora dessa tal razão, sem a qual você não tem direito, o sujeito do direito é o sujeito da razão, nesse desenho, você tem que pensar a mudança da ideia da tutela. E a mudança da ideia da tutela é uma mudança da noção de cidadania. É pensar o cidadão no futuro, a cidade do futuro, onde essas pessoas vão ser cidadãos, vão viver na polis, e não na oikos, na casa. Para usar aquela expressão da Ana Arendt, que falava da cidade antiga, citando o Cristóvão Fulani. Quer dizer, o Instituto da Interdição faz com que os loucos vão para casa e não saiam na rua, cuidados pelas mulheres. Exemplarmente, o papel do interditado é um homem, a louca interditada em geral não precisa muito ser, a louca em geral não precisa muito interditada, ela é menos interditada. Depois é um papel de mulher, é uma mulher que faz o papel do curador. Na área penal, você pega o sujeito e faz ele desaparecer como fez com o Alcer, desaparecer mesmo, dentro do manicômio. Então, há uma especificidade, é um desafio para a gente pensar, que eu acho que não deve ser apenas tomado como ele é tomado nos outros campos das políticas sociais. Trata-se de dar as mesmas condições para todo mundo. Não. Tem uma regra que nós aceitamos. Que é essa regra que eu acho que tem que ser debatida. Tá, obrigado. Recebemos o público que estava escrito, já determinado os objetivos dessa intervenção. Agora, eu gostaria de retomar, inclusive depois acrescentar também algumas questões de diferenciação das esferas de valor na arte, na moral, no direito e na ciência. A racionalidade social manifestou-se na vida econômica, caracterizada pelo cálculo racional do discurso, pela institucionalização do trabalho assalariado e por uma ideologia profana que favorece o processo de acumulação, pela contínua incorporação da ciência e da técnica ao processo produtivo e pela cooptação de experts que se põem a serviço dessa dominação, exploração, mitificação desse saber, do poder, do prestígio e do prazer. Tem provocado deteriorização das condições de vida para a maioria da população. Inflação, recessão, concentração de terras e da riqueza, desemprego, violência social e doenças associadas à crescente pobreza e marginalização da população psiquiátrica, psicológica e social no contexto brasileiro atual. Nesse setor, ainda encontramos, primeiro, uma nítida tendência à medicação e uma opção pela estigmatização e segregação da loucura, com uma forte resistência à abordagem de aspectos psicológicos, sociais e culturais dos problemas mentais. O incômodo, aquele que despeja diariamente em nossa mesa o sofrimento e a miséria. Aquele que balança o lugar do poder do psicólogo, que grita em seus ouvidos uma realidade por a qual ele não está preparado. Cresce a angústia. A solução mais simples que se desenvolve com o mecanismo de defesa contra a angústia é rotular esses pacientes de jacarés, seres sem identidade, sem capacidade de pensar e agir.
O que eles dizem não interessa, não são sujeitos sociais, não vale a pena escutá-los. O psicólogo vai paulatinamente impermeabilizando no seu cotidiano no serviço de saúde, reduzindo seu investimento emocional no trabalho, cumprindo apenas uma obrigação, aliena-se em seu próprio trabalho, constrói assim uma resposta defensiva à sua insatisfação profissional. Não estaríamos escondendo de nós mesmos sinais de profunda angústia e de impotência frente ao insucesso? A população não estaria colocando em xeque o nosso arsenal teórico, metodológico, prático? Onde será que nos perdemos? Nada devemos fazer, esperando que as mudanças estruturais tão necessárias à nossa sociedade venham em primeiro lugar e assegure a essa população os direitos para que vivam de forma mais humana e justa? Enquanto essas mudanças tão desejadas não acontecem, ficaremos de braços cruzados esperando uma decisão cair lá de cima por obra de algum milagre. E trabalhadores da saúde quiserem e souberem propiciar e acompanhar esses processos em uma relação fraterna, colocando-se a serviço das causas populares e dispostos a questionar seu saber, seus privilégios e suas cumplicidades com o sistema, a eles estará reservado um lugar digno da construção de uma nova terra, não prometida, mas conquistada coletivamente. Obrigado. E justamente a dimensão da nossa discussão é a questão da cidadania, né, que seria um outro âmbito que a democracia presume, não pressupõe, um processo no qual os indivíduos que conformam o grupo social, eles têm uma participação efetiva, incisiva, né, e garantida na tomada de decisões. E isso se dá através, inclusive, dos famosos direitos, né, individuais, dos direitos civis, sociais, políticos que o William fez referência, né? E nessa análise a gente vai ver que os problemas que se dão em torno da democracia e da cidadania, eles se dão em diferentes formações socioeconômicas, né? Então, eu acho que seria interessante a gente começar a pensar um pouco que se hoje nós no Brasil vivemos uma crise muito aguda em torno da consolidação democrática, essa crise não é só nossa, é uma crise que está colocada, inclusive, pelos chamados países de democracias consolidadas. Os dados hoje mostram justamente a famosa miséria da modernidade, né? Ou então o fora da ordem, da nova ordem, né? Da nova ordem mundial, onde você percebe que, na verdade, Europa, Estados Unidos, né? E os países considerados como mais desenvolvidos, eles passam por processos de regressão social muito grandes, né? E situações caóticas muito grandes. E que essa ignorância de educação, ela nos coloca numa situação na qual hoje nós passamos por um momento em que as pessoas vivem uma situação de apatia, de participação democrática, de ceticismo político, de descredibilidade na política e nas propostas, né? E que muitos líderes e representantes do grupo não reacionário, inclusive, fazem uso disso, né? Quando eu falo, eu não sou político, não tem nada com política, não está se candidatando a lutar da ignorância, né, da falta de socialização cultural, vem colocando a gente diante de um desafio muito grande, né? Quer dizer, nós ainda somos população, a gente não é uma nação. Não pode dizer que no marco desses acontecimentos a gente possa se considerar enquanto uma nação constituída, um grupo de pessoas, de povo, realmente. Para finalizar essa minha fala, que a grande preocupação que nós, enquanto educador, né, enquanto representante de uma entidade sindical ligada à educação, os grandes entraves que nós estamos vivendo, nesse sentido, nós trazemos uma certa solicitação, né, de tentar formar grupos interdisciplinares de trabalho, justamente porque é uma série de situações ao nível do subjetivo que a gente não consegue ainda atingir. Nós temos sérios problemas dentro da própria organização do trabalho das escolas, onde nós percebemos que no dia a dia os nossos professores são embrutecidos, não tem tempo de parar para discutir, para refletir nada. Eles ficam ligados a um ativismo constante. Tá? E por outro lado, nós passamos por um momento nos quais
as categorias, não diria somente a nível de trabalhadores sindicais, mas os trabalhadores como um todo, passam por um momento de marasmo e de falta de mobilização extrema, em que se exigem soluções e alternativas diferentes, que a gente extrapole um pouco as análises mais economicistas, deterministas e objetivistas, e tente agora caminhar para estabelecer mediações, né, entre o subjetivo e o objetivo. Eu acho que nesse sentido, vamos na psicologia, tem muito a contribuir, né, e a gente espera que no debate a gente consiga estabelecer outro tipo de discussão. Que nós iniciamos aqui hoje, ele passa por uma pertinência extremamente privilegiada, na medida em que você discute. Você só pode discutir o papel de entidade dentro de um contexto de uma sociedade, na medida em que você vai analisar como é que essa sociedade está configurada e que papel essa entidade tem nesse contexto de sociedade. Diferentes locutores, né? Elas estão perfeitas ao nível do discurso e da prática da reflexão que nós temos aqui. Né? Se nós retomarmos, em termos históricos, a nossa profissão, é lógico que não fazendo um corte a nível internacional, à medida em que ela se implanta e ela tem uma ressonância internacional, nós vamos observar que no Brasil, né, e isso todos nós sabemos, nós temos uma profissão configurada em termos legais há 30 anos. Ela foi criada em 1962. A partir desse período, a Organização dos Psicólogos, a LUTA e tal, ela permite que em 1971, né, e será no auge de uma ditadura militar, né, se crie uma instituição, uma entidade que se chama Conselho Federal de Psicologia. Os conselhos, eles são criados com o objetivo de fiscalização profissional, de orientação profissional, já como um reconhecimento de que nós vivemos numa sociedade de não cidadãos. Quer dizer, se nós vivêssemos numa sociedade de cidadãos, numa sociedade democrática, não era preciso criar entidades para fiscalizar profissões. Por quê? Porque os cidadãos teriam as informações necessárias, de forma que eles saberiam da qualidade dos serviços que deveriam ter, e não era preciso ter uma entidade para informar isso ou para fiscalizar os seus profissionais. Então, a ocupação de novos espaços. A suposta ocupação de novos espaços implica em uma socialização da prática profissional do psicólogo, na busca de uma significação social dessa prática. A demanda social, e o psicólogo deve atender às demandas sociais de modo que a sua prática seja significativa socialmente. E aí, a avaliação que se faz hoje, e essa discussão que nós precisamos fazer ao nível de processo, é se essa prática realmente é uma prática que democratiza o serviço do trabalho do psicólogo ou não. Porque o fato de você se inserir em práticas mais comunitárias, em práticas mais institucionais, não assegura que o atendimento, o tipo de serviço prestado, é um serviço diferenciado e que atende realmente aquelas necessidades. Então, o que nós observamos é que hoje nós temos um avanço em termos de práticas institucionalizadas, só que essas práticas institucionalizadas, na medida em que você não tem modelos teóricos ou modelos de ação, elas continuam práticas individualizadas no ambiente institucional. Então, aqui hoje, e que agora eu vou dar a palavra para vocês começarem a debater. Não só conosco, mas entre si também. Este momento aqui inaugural do projeto constituinte do PRP 04, Minas e Espírito Santo, e os psicólogos que estão aqui, né, contamos que participem na articulação do processo, para que possamos mobilizar um grande número de psicólogos nessas discussões, e na medida em que a gente começa a discutir, começam a surgir os temas que nos interessam, e são esses temas que nós devemos discutir. Procure o regional, entre em contato com o pessoal do regional, e tem toda uma programação de discussões entre os psicólogos das questões que nos interessam. Né? Queria agradecer ao Pedro e ao Alfredo e ao William, que já saiu, né? E dar os parabéns ao CRP 04 pela realização. Obrigado, boa noite.